programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Neste episódio 4, nossa convidada é a cientista Suzana Kahn Ribeiro. A pesquisadora é formada em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Programa de Planejamento Energético pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP-UFRJ, e doutorado em Engenharia de Produção pela mesma instituição. Atualmente é vice-diretora da COP-UFRJ e professora titular da universidade, onde é coordenadora executiva do projeto Fundo Verde. A cientista é também consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e foi secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente e presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e IPCC Bureau Vice-Chair de 2008 a 2015. Suas principais áreas de atuação são planejamento de cidades e meio ambiente, energia renovável, mobilidade sustentável, mudança climática e transporte. Suzana é membro do Conselho do Instituto de Desenvolvimento e Gestão e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Professora Suzana Kahn, seja bem-vinda. E a primeira pergunta, que eu dirijo para a senhora é quais são as atribuições do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e qual é a sua situação atual, para que o nosso público possa entender um pouco dessa dinâmica. Olá. Bom, primeiro, obrigada por ter me convidado para participar aqui do seu programa. O Painel Brasileiro de Mudança Climática ele foi criado na época que eu trabalhava no Ministério de Meio Ambiente, quando eu era secretária nacional de Mudança Climática. Nessa ocasião, eu trabalhava não só no Ministério, a gente estava discutindo, era um pouco antes da conferência, da 15ª conferência, que era a questão de Copenhague, havia muita expectativa em cima de metas e a definição que depois acabou sendo feita dos 2 graus, no máximo, o aquecimento de 2 graus no final do século. E no ambiente do Ministério, eu percebia que havia uma quantidade muito grande de informação dispersa no país, pelas universidades, centros de pesquisa, muita gente trabalhando, se dedicando ao tema, e o governo não se apropriava de todas essas informações, acabava sendo discutido em gabinetes a preparação para, no caso, era a COP15, na ocasião, essa COP de Copenhague. E também, como eu também, há muito tempo já trabalhava no painel intergovernamental de mudança climática, que é o IPCC, que auxilia a Convenção Climática, a Convenção Quadro do Clima das Nações Unidas, eu tracei um paralelo e achei que seria interessante o Brasil ter um órgão consultivo que subsidiasse a tomada de decisão na área climática, já que a gente tinha tanta gente, tanta pesquisa, tantas instituições. Então, foi com esse espírito que foi criado o painel de mudança climática, sempre olhando também um grupo de universidades, muitas vezes que não estão tão presentes assim nas discussões, no eixo Rio-São Paulo, você acaba tendo muita presença de Rio e São Paulo na discussão, mas você tem inúmeras universidades importantíssimas nessa área, tanto na região amazônica, no Nordeste, no Sul. Então, a gente tentou fazer um equilíbrio geográfico e de especialidades, quase como um espelho do que é feito no resto do mundo, mas com um olhar para o Brasil. E esse grupo, voluntariamente, produzia relatórios, temos até vários que podem, é possível dar download na página do painel PBMC, para que o governo, ao tomar as decisões, tomasse com base
nessas informações. Bom, o painel, então, começou a funcionar em 2010, e até hoje ele foi meio que descontinuado, porque a gente recebia verbas, não para nós, professores e pesquisadores, mas para fazer os relatórios, ter bolsistas. Então, nós tínhamos bolsistas do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, tínhamos algum apoio do Ministério do Meio Ambiente, e dos órgãos, né, de fundações de apoio de ciência e tecnologia, mas que isso foi descontinuado. Então, desde este último governo, que é o que a gente está atualmente, o painel não recebe mais nada. Então, ele está assim aguardando os novos acontecimentos, mas há uma mobilização muito grande nessa rede, que são mais de 200 pesquisadores. Isso é uma coisa muito interessante, porque você vê todos trabalhando de forma voluntária, né? E isso faz com que a gente mostre que a pujança, né, da ciência brasileira nessa área de mudança climática, e disposta a fazer uma ponte, né, para o governo, para dar todas as informações, e, ao mesmo tempo, também, a gente produz um sumário, né, um sumário executivo mais simplificado, para fazer uma ponte também com a sociedade, né, de uma maneira geral. Então, nós também fazíamos uma série de eventos, workshops, etc., para divulgar essas informações. Então, é um trabalho bem interessante, mas que, lamentavelmente, por hora, está todo mundo aí aguardando para ver os próximos acontecimentos, ver se continua ou não continua, mas virtualmente a gente continua sempre em contato, né? É importante que a senhora falou, né, que esse acervo, né, que pode ser consultado, né, a sociedade civil pode ter acesso, né, então é importante saber disso, e espero, né, que consiga, né, restabelecer todo esse fluxo, né, que seria o ideal, né, para a gente ter um monitoramento também da sociedade civil, né, a respeito desse tema. Sim, professora, só mais um adendo, que eu acho que é importante, além do seu trabalho voluntário, é uma forma também de devolver à sociedade que grande parte dessas universidades, desses centros de pesquisa, são públicos, né? São universidades públicas, então, de uma certa, né, maneira, isso é do país mesmo, né? Então, eu acho que é um desperdício não se utilizar desse conhecimento, desse investimento que o Brasil fez ao longo dos anos nos seus próprios cientistas, né? Então, me parece um contrassenso não aproveitar esse conhecimento, essa capacidade instalada. Mas, desculpa, te interrompi. Não, imagina, com certeza, né? E, professora, com relação ao Acordo de Paris, né, eu gostaria que a senhora pudesse expor a sua análise, como é a situação do Brasil nesse contexto, hoje, né? Tendo em vista que a gente vai ter a Conferência do Clima, né, em novembro, na Escócia, né, e tem esse panorama da Covid-19 também nesses bastidores, né? Olha, o Acordo de Paris, ele não seria muito difícil de ser cumprido, né? Porque o Acordo de Paris, diferentemente do que houve em Copenhague, na COP15, que foi até poderíamos dizer que foi um fracasso, né, da COP15, que não se chegou a um acordo, se chegou a uma série de coisas, mas o acordo em si não foi possível. Por quê? No caso lá de Copenhague, foi estabeleceu-se umas metas, né? Claro, não foi uma coisa tirada da cartola, mas metas para os países em função das suas capacidades, em função das suas contribuições nas emissões. Isso, os países internamente não foi aceito, não se conseguiu chegar, né, ao acordo. No caso, enfim, continuou, né, aquela série de conferências anuais, que são as COPs, e quando chegou na época de Paris, o que foi feito? Foi feito o contrário, né, o que a gente chama de
uma costura de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, né? No caso de Copenhague, foi top-down, Paris foi o que a gente chama de bottom-up, né? De cima para baixo, onde cada país ofereceu, né, as suas, o que a gente chama de pledge, né? O que eles seriam capazes de fazer. Então, quando você coloca lá, bom, eu sou capaz de reduzir isso, são metas factíveis, né? Então, não é nada tanto, não é nada muito arrojado, que se todo mundo cumprir o que colocou lá em Paris, ainda falta muito para a gente chegar aos tais 2 graus ou 1,5 no final do século, porque realmente cada um, para poder ter o acordo, só colocou o que era viável conseguir, né? E a partir de um determinado momento, quando faz toda essa avaliação do que se conseguiu, você tenta a ter metas um pouco mais ousadas, e com isso, a cada período de tempo, você vai, assim como se a expressão, né, em português que a gente usa é apertando o torniquete, né, para que as coisas comecem a ficar sendo mais, andar mais rápido. O grande mérito aí de Paris é começar a colocar a roda para girar, né? Então, foi de fato feito um acordo que era relativamente simples, aquém do necessário, mas pelo menos foi acordado, de uma maneira que todo mundo começasse a trabalhar naquela direção. Então, cumprir as metas de Paris para o Brasil não seria difícil se a gente continuasse na trajetória que a gente vinha, de redução de desmatamento, aumento de participação de renováveis, eficiência. Então, não seria uma coisa difícil, né? Só que, surpreendentemente, né, o que a gente vê foi um aumento enorme do desmatamento. E, com isso, a gente ficou numa situação muito desfavorável, o que é uma surpresa, porque quando os negociadores, na ocasião de Paris, colocaram as nossas metas na mesa como oferta, era quase uma coisa histórica, uma tendência, entendeu? Não seria uma coisa tão absurdo. O que a gente faria agora, estaria fazendo nesse momento, era ao contrário, era estar, nesse momento, aumentando aí a nossa ambição, né? Então, o que eu vejo de complicado para nós nessa situação atual é realmente a questão do desmatamento, porque quais são as nossas principais fontes, né, de emissão de gases de efeito estufa? Primeiro é a questão do desmatamento, depois a questão da agricultura e pecuária, e, por fim, energia. Energia aí para gerar energia elétrica, para transporte, para uso residencial, comercial, enfim. O que a gente está vivendo, aliás, não só nós, mas o mundo como um todo também, é uma crise econômica, né, desacelerando muito a nossa economia, e acaba fazendo com que as emissões diminuam neste setor, né? Então, no setor de energia, a gente também não está muito mal. Agora, na questão de desmatamento, realmente a nossa situação ficou muito, muito difícil de se explicar, né? Como a gente vinha numa trajetória positiva e, de repente, o desmatamento explode. Então, isso é uma situação que vai ter que ser muito, enfim, será certamente muito questionada, e tem sido a última cúpula do clima, isso já foi abordado, enfim, isso daí todos já comentam a dificuldade de se explicar porque a gente andou para trás, né? E, professora, no contexto geopolítico, né, a gente vê que o estado do mundo, né, não está fácil, né? É uma situação assim bem complexa, né? Tanto em termos de vulnerabilidade, do avanço, né, do aquecimento global, dos eventos extremos. E a gente vê que quando se discutem as pautas, né, para a COP26, se repete as reclamações já das anteriores, né? Que os países mais vulneráveis não são ouvidos, enfim, né, que precisam de maior assistência, enfim. A gente vê que os maiores poluidores, né, no caso, geradores de gases de efeito estufa, continuam gerando, né? Como é que a senhora vê, assim, o que muda ou não muda, né, para a COP26 na sua análise, né, até o momento?
Olha, o que eu acho que muda é a própria oportunidade dessa retomada do crescimento, né? Quando a gente está, alguns países saindo, não, né, da pandemia, mas todos extremamente assustados, né, com o desemprego, com a crise econômica, com tudo isso, alguns países, notadamente Estados Unidos e países da comunidade europeia, eles vão ter pacotes de investimento, né, para poder retomar esse crescimento. E todos eles estão embutindo nesses pacotes de novos investimentos, de ajuda, de subsídios, de, enfim, créditos, financiamentos, todos eles estão colocando a componente ambiental. Então, a gente tem nos Estados Unidos uma série de investimentos nessas áreas, e Europa também. Então, a Europa tem, e aí vai a hidrogênio para transporte, a questão de novas fontes de energia, solar, enfim, todos eles estão, né, olhando muito essa pauta ambiental. Então, nesse sentido, a pandemia, essa crise econômica, fez com que houvesse essa parada, né? O mundo parou, vai precisar retomar, e no momento que retoma com necessidade de apoio dos governos, os governos estão em condições de colocar esses critérios nos seus novos investimentos. Então, existe aí realmente uma oportunidade muito grande mundial da gente começar a migrar para um outro tipo de desenvolvimento, né? Já que houve uma parada que totalmente imprevista por todo mundo na economia, né? Então, acho que isso, né, se puder olhar com, né, uma visão mais otimista e de esperança, eu acho que isso pode ser realmente uma mudança significativa aí para essa agenda climática. Professora, e com relação assim à questão dos graus, né, de aumento da temperatura média do planeta, né, a gente ouve recorrentemente os cientistas falarem que está muito difícil chegar a esse 1,5 ou 2 se a gente não consegue do jeito que o mundo se encontra, né, a forma de desenvolvimento. E a senhora também já faz parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que é composto por vários cientistas do mundo inteiro, que analisam trabalhos, né, centenas de milhares de trabalhos, né, que são desenvolvidos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses bastidores, como cientista, o que a senhora fez, né, durante o painel intergovernamental e como é que ele funciona para as pessoas compreenderem, né, a importância desse subsídio da ciência. O painel intergovernamental, o IPCC, né, de mudanças climáticas, ele é composto de milhares de pessoas. Aí que, quando se comenta que pode ter algum tipo de fraude ou coisa do gênero, é quase que impossível você imaginar, né, milhares de pessoas do mundo todo conspirando. São realmente milhares e são vários ciclos, né? Normalmente começa, como é um painel intergovernamental, o governo tem também um papel, né? Os governos representados nas Nações Unidas. Então, o que os governos acordam entre si numa primeira reunião é o que aquele relatório, que é feito a cada 6 anos, cada ciclo demora 6, 7 anos, o que aqueles relatórios deverão conter. Então, é um pouco assim como se fizesse o índice, entendeu? São 3 grupos de trabalho. O grupo de trabalho 1 é o grupo de trabalho mais de matemáticos e físico-químicos, porque é a química, físico-química da atmosfera, modelagem, esse tipo de coisa. Então, esse é o grupo de trabalho 1, normalmente é o que começa primeiro, né? Dado, né, a situação da atmosfera, de como ela vai se comportar, interação atmosfera-oceano, atmosfera-terra, a biosfera, todos esses componentes analisados,
chega a uma série de possíveis cenários, né? Você tem o grupo de trabalho 2 e o grupo de trabalho 3. O grupo de trabalho 2, então, lida com os impactos. Dado o que o grupo de trabalho 1 viu e analisou todos os outros modelos, toda a literatura daquele assunto, o que vai causar de impacto? E aí tem vários tipos de impacto. A questão de desertificação, a questão de nível de chuvas, aumento do nível do mar, ilhas de calor. Então, tudo isso é analisado no grupo de trabalho 2 por regiões do planeta e também aproveita e analisa a vulnerabilidade, porque o impacto também depende da vulnerabilidade daquela região, né? Uma região onde praticamente não tem a biodiversidade, por exemplo, uma região pobre em biodiversidade, ela é pouco vulnerável, não vai perder muita coisa, né? Uma região, isso no caso, né, falando de biodiversidades, uma região que está muito próxima, né, dos trópicos ou muito próximo ou num nível muito baixo associado ao nível do mar, essa também vai ser muito mais vulnerável a mudanças, né, da temperatura e nível do mar. Um país que é muito dependente da sua agricultura, muito dependente, né, de pesca, por exemplo, é um país que vai ser muito mais vulnerável ao regime de chuvas, porque o PIB dele depende daquilo. Mudou o clima, ele tem um impacto econômico muito grande. Então, essas análises são feitas no grupo de trabalho 2. E o grupo de trabalho 3 é o grupo que lida com opções de mitigação. Bom, dado essa situação, o que é possível se fazer nos diferentes setores para reduzir essas emissões, né? Como é que se faz para reduzir as emissões? Não só em termos de tecnologias, como em termos de mudanças de hábito, cultura, educação, como também políticas. Que tipo de políticas públicas são interessantes, que tipo de investimentos, onde que é possível ter transferência de tecnologia, como fomentar, né, um maior intercâmbio e transferência de tecnologia. Então, são esses 3 grupos que cada um deles tem o seu índice, digamos assim, determinado pelos governos. Então, essa é a participação do governo, dos governos como um todo. Eu quero que estude, que me diga isso, trate disso, isso. Isto feito então, selecionado, né, grupo de autores que vão redigir esse documento. Não, veja que, no caso do IPCC, você não produz nenhuma ciência, você só se referencia à ciência existente. Então, o que foi publicado, o que já foi, né, divulgado por outros lugares, você não faz nada de novo, você, na realidade, analisa tudo o estado da arte, tudo que existe sobre aquele determinado assunto. Então, são dezenas de milhares de artigos científicos lidos, analisados e ponderados também, porque não adianta nada você ter, por exemplo, um autor que diga alguma coisa, pode ter uma referência, ser um artigo publicado numa revista séria, etc. Mas se só tem ele falando aquilo, é muito frágil, né? Então, esse tipo de análise também tem que ser feita. Você lê tudo e tem que ver mais o que te dá mais confiabilidade ou não. Então, a partir daí, e aí são vários rounds, né? Você faz um primeiro draft, e esse draft circula pela comunidade científica de todos os países, todo mundo comenta, aponta uma ou outra falha, solicita incluir uma determinada questão que não foi incluída. Então, aí também são milhares de comentários que a gente recebe numa planilha Excel, e cada comentário desse precisa ser respondido também. Então, mesmo que você aceite, por exemplo, você aceita um comentário, algum revisor diz: ficou faltando esse tema, você não cuidou disso, não tá bem escrito, não está bem feito e tal. Mesmo aceitando, você tem que dizer, ok, aceito, e mostrar que você, de fato, fez
o que o revisor, né, que são milhares também, argumentou. E depois disso é feito um outro round, e no final de 3 rodadas dessa, é feito um sumário técnico e o corpo do relatório propriamente dito. O sumário do relatório, este é levado a uma plenária, e aí voltam os governos. Entende? Aí, quando os governos voltam, eles vão aprovando linha a linha do que foi escrito. Então, por isso que, eu não sei, muita gente vá na madrugada, não sei o quê, porque você imagina todos os países sentados, né, com as suas delegações, lendo frase a frase. Aí um levanta, pede para mudar. Então, e tem umas questões aí que é muito associada à própria língua, né? Porque muitas vezes, se você não é um native speaker, se inglês não é a sua língua mãe, né? Mesmo tendo a tradução, né, como todas as reuniões da ONU têm, o texto ele é produzido originalmente em inglês, né? Então, isso faz uma certa diferença, se você usa must, se você usa should, se você usa could. Então, é importante também, e na discussão, na redação, o domínio aí, que muitas vezes tem umas nuances de você botar uma vírgula, botar um ponto e vírgula. Isso tudo é discutido com todos os governos, porque os governos aprovam ou não esse sumário, né? E, como tudo na ONU, a aprovação tem que ser por consenso, tem que ser unânime, né? Agora, uma questão que é importante que se saiba é que nada que esteja nesse sumário, estando lá, tem que estar no corpo desse relatório, entendeu? Você não pode incluir nada que não esteja no relatório. Então, não há como nenhum governo incluir uma frase se ela não está dentro do corpo do relatório, que o governo não se mete. O que acontece é de pegar, destacar um outro conteúdo que está no relatório principal, onde o governo não influencia, né? Então, o que é possível se argumentar muitas vezes não, aqui o IPCC é enviesado para os países desenvolvidos. Não por conta, não é uma coisa proposital, mas é que, número 1, tem a questão da língua. Número 2, tem toda a quantidade de literatura. A maior parte dessa literatura também está na língua inglesa, também são de países desenvolvidos. Muitas dessas pessoas, muitos colegas meus que estão trabalhando também no IPCC, eles têm estudantes ajudando com bolsas de estudo que eles dão para os seus próprios estudantes para ajudar. Eles podem ficar só fazendo aquilo, por exemplo, enquanto que pessoas de países em desenvolvimento, mais pobres, não têm essa possibilidade. Mesmo que todo mundo tenha acesso, tem determinados países que a gente, agora então, com a pandemia, tudo virtual, que não tem nem direito a acesso à internet, né? Tem dificuldade de acessar as reuniões por Zoom. Então, essas dificuldades se acentuam muito, mas não é uma coisa orquestrada, entende? Não é uma ação de conspiração pró-país desenvolvido, porque a gente precisa realmente dar condições para os nossos pesquisadores e professores participarem, para os estudantes poderem também participar, e isso a gente fica um pouco, né, tendo muito mais dificuldade, mas na composição do grupo, a questão de gênero é considerada, a questão geográfica é considerada, país, desenvolvimento e desenvolvimento, todos os continentes têm que estar contemplados. Então, há essa preocupação, mas a capacidade, a disponibilidade de dedicação é diferente. E, professora, com relação à sua experiência pessoal, né? Eu gostaria que a senhora falasse o que foi que a senhora tem de aprendizado, né? E contribuição também né, no IPCC. Olha, é uma questão, bom, é muito interessante, né? Você conhecer do lado pessoal tantas culturas diferentes,
né? Você acaba ficando próximo a pessoas, porque você trabalha anos, né? Com aquelas pessoas, então você acaba ficando muito próximo de culturas, de valores que são muito diferentes dos seus, e que, se não fosse um trabalho no âmbito de Nações Unidas, você não teria essa oportunidade. Então, em termos pessoais, é muito interessante. Em termos também profissionais de negociação, é muito também curioso você ver que algumas pessoas têm muito mais realmente, né, aptidão, né, para o convencimento, para tentar fazer, né, para tentar buscar o consenso, enquanto outros se perdem numa discussão, se irritam, levantam, saem da mesa. Então, também é interessante você tentar, né, no caso, é a segunda vez que eu estou sendo a coordenadora de um grupo de 15 autores, né, um de cada canto do mundo. Então, é um exercício realmente, né, de diplomacia, que você acaba aprendendo, né, ali, né, sem ter nenhuma formação naquilo, né, o dia a dia que te faz, né, ver como lidar com personalidades tão diferentes, e também é um desafio enorme. E também, em termos, né, do assunto em si, né, de clima, é bem interessante você ter acesso à literatura, o que tem mais recente, né, sobre o tema. Não que a gente não tenha, mas é que existe tanta que, de certa maneira, quando você já está em contato com as pessoas que já vão filtrando, você já vai vendo as mais importantes, você lê do capítulo do outro, alguém te indica, né, um material para ler, você já vai tendo alguns filtros do que existe de mais avançado, né, naquele tema. Então, é bem interessante, mas realmente é muito cansativo, que são muitas horas de trabalho que você tem que dedicar, e muitas vezes é frustrante também, né? Tem esse lado que você produz, escreve, e aí chega um ponto que, meu Deus, de novo, preciso, né, e aparentemente aquilo não anda, parece um pouco aquele filme Feitiço do Tempo, né, que você acorda sempre no mesmo dia, não é possível, você chega para a reunião, acabou de produzir um relatório, 7 anos depois estamos lá, né, as mesmas dificuldades, enfim, então tem esse lado também, né, meio frustrante. Nada é perfeito, né, professora? Mas, assim, é experiência, né? Tudo é aprendizado, né? No final das contas, né? E com relação ao nosso estado do mundo, né? A maioria da população vive nas cidades, né? E as metrópoles, elas acabam sendo grandes emissoras de gases de efeito estufa, né? Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar de quais caminhos hoje, né, são possíveis, e dando exemplos, né, que diminuam essas emissões nas grandes cidades, tendo em vista que a gente vai aumentar muito ainda a população do mundo. Bom, as cidades, de fato, elas são, né, muito importantes. Não só elas são as grandes emissoras, mas elas são as que sofrem muito impacto também, porque a maior parte da população vive em cidades, e isso tende a aumentar ainda mais, né? A urbanização é crescente. No caso, então, as cidades têm essas duas questões que têm que lidar, tanto do lado da mitigação, de reduzir as suas próprias emissões, mas como se adaptar também ao clima, porque elas vão ser muito impactadas, sobretudo as megacidades, as cidades mais pobres, como sempre, vão ser as mais afetadas. No ponto de vista de adaptação a essas mudanças, né, eu acho que tem uma série de medidas, principalmente associada ao planejamento do uso do solo. Né? Você não pode, de forma nenhuma, deixar que haja habitação, construções em áreas de risco. Né? Então, esse mapeamento de áreas de risco é extremamente importante. Né? Não só por questões ambientais, de você estar desviando o curso de rios ou desmatando, coisas do gênero, mas também pelo risco humano, de você estar morando numa área onde
uma mudança, né, uma mudança de regime de chuvas vai te causar grandes danos. E isso não é só em área ou de encosta ou área de região costeira, de mar. Em baixadas também, porque o que você percebe? O rio ele corre para o mar, né? Se o mar sobe um pouquinho, qualquer grande chuva vai fazer aquele rio transbordar, né? Então, as pessoas que moram ao redor, muito próximo das margens de rios, elas vão sofrer um impacto muito grande, ou nas suas próprias moradias, ou na própria questão da economia, se tem agricultura, se tem algum tipo de negócio ali perto. Então, isso tudo é muito, muito importante, né, para as cidades, para começarem a se adaptar. A questão também da própria arquitetura, a arquitetura das cidades, o espaçamento, ter mais ventilação, porque no caso das cidades você acaba somando o calor gerado, né, na cidade, que a gente chama de ilha de calor, né, com o aquecimento global. Então, você tem uma sensação térmica nas cidades muitas vezes maior do que, né, o que é causado pelo aquecimento global, porque esses efeitos estão se somando. Se você não tem vegetação, não tem cobertura, né, de vegetação, muito cimento, muito asfalto, isso tudo absorve muito calor, você deixa o solo totalmente impermeável, o que faz com que você tenha mais risco de enchente, porque não tem como a água escorrer. Então, são questões que precisam ser também trabalhadas, né? E a questão de transporte nas cidades, que também é totalmente insustentável, né? Quase tudo com base em combustão, motores de combustão interna, motores em veículos rodoviários, pouco deslocamento a pé ou de bicicleta ou não motorizado, não há muito incentivo para isso, porque o incentivo para o transporte não motorizado não é só do segmento de transporte, né? Você tem que ter segurança, tem que ter iluminação, você tem que ter calçamento. Então, são uma série, né, de outras questões que não tem a ver, em tese, né, com a questão de transporte, mas que vai favorecer ou não, né, o aumento do uso do transporte não motorizado. Então, as cidades realmente elas são um problema, mas também, né, tem uma série de possibilidades aí de reduzir, né, não só essas emissões, como também de reduzir os impactos causados, seja o uso de novos materiais, até materiais construtivos, você tem a possibilidade de usar biomateriais, você usar mais a iluminação natural, usar mais a ventilação natural, tem a questão atualmente que está realmente crescendo bastante, que é a digitalização, então a cidade mais inteligente, que promove também redução do deslocamento, você consegue gerenciar também melhor o teu próprio consumo de energia, né? Uso de energia distribuída, geração distribuída de energia com placas solares, enfim, tem uma quantidade aí de ações importantes para serem feitos nas cidades. Agora, o que eu acho assim, mais relevante do papel da cidade é o papel político que os prefeitos têm, porque eles são o final da linha, né, da questão do impacto da mudança climática, seja uma cidade, uma metrópole, enfim, ou uma pequena cidade ribeirinha, ou uma cidade numa região costeira. Eles estão mais próximos da população, né? Não é o governo centralizado que está mais distante. Eles podem ser mais cobrados, eles podem mostrar o que estão fazendo. Tanto é assim que eu me lembro que, na época de Paris, da conferência do Acordo de Paris, a gente teve uma conferência lá, né, de prefeitos, na época era o Eduardo Paes, eu não me lembro qual era o prefeito de Paris na ocasião, mas a conferência dos prefeitos, né, foi muito badalada, porque eles estão mais perto, né, da população impactada. Então, eu acho que a força política que eles têm, apesar de não ser parte, né, porque quando se está discutindo mudança climática são os países, mas os prefeitos e alguns prefeitos de algumas cidades, realmente eles têm uma força política às vezes superior a alguns presidentes, né? E a senhora poderia citar alguns casos exitosos, né, que estão indo nesse alinhamento, né, para
uma economia de baixo carbono e todo esse conceito que a senhora falou? Olha, o que eu vejo assim, mais interessante, lamentavelmente, não é no Brasil, né? Você vê alguns países são muito têm realmente migrado para essa economia de baixo carbono, como eu comentei no início, com novos investimentos, aproveitando, né, essa necessidade de retomada do crescimento econômico, de ver o Canadá com medidas muito interessantes, alguns estados americanos também, inclusive tratando da questão de mercado de carbono. Tem Califórnia com alguns estados canadenses fazendo já essa questão de mercado de carbono. A própria China, né, que não é lá, né, uma democracia, enfim, tem uma série de outras questões, né, que não são elogiáveis na China, mas nesse quesito de aumentar essa transição, de fazer essa transição energética se ganhar velocidade, a China está sendo estupenda, né? Tem uma quantidade monumental de painéis solares gerando energia, tem a eólica, também está investindo na possibilidade de hidrogênio. Aliás, a Alemanha também está trabalhando muito na economia do hidrogênio como um possível substituto aí do petróleo. Vários países já definiram, né, o banimento dos carros a combustão interna. A China também tem um dos maiores mercados de carbono, então já tem essa transação, já precificou, porque quando você cria o mercado de carbono, você começa, então, a dar um valor, a precificar aquele carbono que tem um custo, né? Então, isso já é uma importante mensagem de que não é de graça, há um custo aí associado. Então, já está internalizando, né, esse custo ambiental, né? Então, tem vários exemplos aqui e ali que são... Mas o importante é você ter realmente a solução coletiva, né? Essa eu acho que a gente ainda está bem distante. E, professora, vou voltar numa pergunta, porque eu acho que é o grande X da questão, né? Com tudo que tem ocorrido, né, as várias conferências, né, internacionais do clima, as negociações e a situação do mundo, a gente consegue realmente cumprir as metas, né, factivelmente, né, dentro do que os cientistas estão avaliando também dos trabalhos, né, de chegar a 1,5 ou a 2 graus, né, a mais na temperatura média do planeta, ou não? E o que a gente pode projetar de cenários futuros? Ou melhor, até cenários presentes, né? A gente viu eventos extremos na Alemanha, enfim, né? Alasca pegando fogo, a gente nunca imaginar e estão acontecendo já no hoje, né? Gostaria que a senhora pudesse falar a respeito disso. Olha, eu acho pouco provável que a gente consiga chegar a 1,5 graus ou 2. Eu acho que deverá ser mais do que isso. Agora, é muito difícil prever, porque depende muito da gente ter aí o que a gente chama de um breakthrough tecnológico. Então, né, se descobre uma forma de baratear enormemente baterias e reciclá-las, porque ela também gera impacto, né? O que você vai fazer com essas baterias todas? E ver que isso pode ser uma solução barata, que dá para, né, ser para o planeta todo, ou a questão do hidrogênio, fácil você obter esse hidrogênio. Pode ser que alguma coisa aconteça. Eu não tenho, né? Ou uma coisa que é horrível de se acontecer, a gente ter uma redução da população mundial enorme, né? Mas isso a gente só pode imaginar isso acontecendo com uma guerra, né, que não é desejável por ninguém, ou uma pandemia mais devastadora que não é desejável por ninguém. Então, seguindo a tendência normal, né, natural das coisas, eu não acredito. Eu acredito que a gente vai realmente reduzir as emissões, não tanto quanto a gente poderia. Eu acho que vai ser uma mistura aí
de reduzir emissões, né, da mitigação, e conseguir se adaptar a um novo equilíbrio, porque, veja, na realidade, não é que vai ser que o planeta vai acabar ou é o fim, não, é um novo equilíbrio, a gente está indo para um novo equilíbrio. Na realidade, quando a gente tem esse aumento de temperatura média do planeta, é exatamente o planeta se reequilibrando. A questão é como é que a gente se enxerga dentro desse novo equilíbrio que vai ter, né? Porque o planeta vai se ajeitando, espécies morrem, espécies nascem. Agora, a nossa espécie, no meio disso, como é que fica, né? Esse é realmente uma questão que é complicada, mas eu acho que o que vai acontecer é ser uma mistura. Parte de tecnologias de adaptação a gente vai conseguir implementar, né? Nem que seja como que nem a Holanda. A Holanda é um país rico, né? Está abaixo do nível do mar e vive bem, põe dique, constrói ilhas artificiais, a própria Veneza fazendo canais subterrâneos, tirando com bombas, etc. Agora, tudo isso custa muito dinheiro, né? E não é qualquer lugar. Então, a gente vai... O que me preocupa mais disso é dessa questão climática, não é nem só vai aumentar a temperatura e vai ter... Claro, isso tudo é muito importante, você pode ter sistemas de alerta para avisar e formas de se proteger. Agora, isso tudo, o que eu acho assim, muito chocante para mim, é que aumenta ainda mais a diferença, né? O fosso entre grupos populacionais, seja por questões de renda ou seja por questões de locais onde moram, né? Geográficos, que estão ligados, né? De certa forma, está ligado. Então, é isso que eu acho complicado, você vai estressar ainda mais a tensão mundial, né? Eu acho que isso vai nos afastar muito de um ambiente pacífico. Acho que isso vai gerar cada vez mais conflitos no mundo. É um panorama da justiça socioambiental, né? E o estado de vulnerabilidade, né, das populações também, né? Os mais pobres em estado mais pobre ainda, né? Realmente a gente vê que a balança é muito desigual. Como é que a senhora chegou na ciência climática, né? O que foi que atraiu? E se tem algum pezinho lá na infância, né, da juventude, que fez com que a senhora se encaminhasse para essa área? Não, foi uma coincidência. Na realidade, eu trabalhava... A minha formação é em engenharia, né, engenharia mecânica. E eu trabalhava numa determinada ocasião na Promon Engenharia, numa empresa de engenharia, de projetos de engenharia, e na época estava se criando o CONAMA, aquela coisa toda, e os projetos que eu estava envolvido eram os projetos hidrelétricos, e grandes hidrelétricos, era a época de Itaipu, Chés, Balbina, aquelas coisas incríveis. E começou a ser necessário você fazer análise de impacto ambiental, EIA-RIMA. Foi nessa época, eu já estava formada, recém-formada, era jovem ainda, e precisavam de alguém que entendesse do assunto, eu fui fazer mestrado nessa área. Aí, quando eu fui fazer mestrado nessa área de meio ambiente, impacto ambiental, eu comecei, foi nessa época já, não foi na graduação, já foi no mestrado que eu comecei a me interessar por questão ambiental. E uma das áreas que a gente trabalhava também na Promon era a questão de biocombustível. Além de EIA-RIMA, que foi quando eu fiz fazer mestrado, como tinha um trabalho sobre etanol, junto com o Copersucar, com o pessoal de São Paulo, sobre a cana, uma das grandes, porque era para veículos, né, veículo a álcool, veículo a gasolina, uma das grandes vantagens do álcool, né, como combustível sobre a gasolina era que ele era renovável, porque era cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar absorvia o CO2 da atmosfera e quando queimado o álcool, o balanço de CO2 ficava zero, e aí entrava o assunto de aquecimento global. E foi aí que eu comecei a me interessar
pela questão de aquecimento global, pela questão de mudança climática. Aí fui fazer o doutorado, e aí entrei na área. Então, já estava grandinha, já era graduada, já era formada, já trabalhava quando eu comecei a entrar nessa seara aí, não parei mais. E professora, com relação para a gente, né, concluir nessa fase de perguntas, a senhora citou essa desigualdade, né? Como é que a senhora vê assim que a sociedade pode ter um papel mais proativo dentro dessa conjuntura das mudanças climáticas, né? O que a senhora poderia, vamos dizer assim, recomendar, né, enquanto acadêmica também, mas também enquanto cidadã, né? O que fazer, né? O que a gente pode fazer diante de tudo isso que a senhora falou até agora? De certa forma, eu acho que isso tem acontecido muito lentamente. O problema é que as velocidades são muito, né, aquém do que a velocidade necessária. Mas eu acho, assim, como consumidor, né, nós temos um poder muito grande entre consumir um determinado serviço ou comprar um determinado produto ou não. Né? Então, os consumidores têm poderes de acabar com uma empresa ou de tornar a empresa pujante. E a gente não usa muito isso, né? Não usa muitas vezes por desconhecimento, mas começa a acontecer. Tanto é assim que você vê muitas empresas agora, né, até bancos, com todo um discurso ambiental, mesmo que seja um discurso falso ou greenwashing, ou não quer dizer nada, mas já mostra que eles perceberam o recado. Né? Então, eles podem estar até tentando enrolar o consumidor, um ou outro, né? Mas perceberam o recado de que isso é uma questão importante. Quando você vê todas as empresas colocando, as grandes, né, nos seus conselhos de administração, pessoas que entendam da questão ambiental, de sustentabilidade, de ESG, que é a sigla, né, Environmental, Social and Governance, né, meio ambiente, social e governança, estão sempre colocando isso, é porque essas questões começam a se tornar importantes para as empresas. E aí você começa a ter essa preocupação em reduzir o consumo da água, reduzir desperdício, na compra dos produtos e, claro, na sua própria casa, na sua própria forma de deslocamento, dar prioridade sempre a comprar alguma coisa que está perto para evitar, né, uma logística complicada. Não tem sentido você comprar um determinado produto que venha do outro lado do país. Então, dê prioridade para aquele que tem uma pegada, né, menor, não só do carbono, mas de água, de materiais, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso está acontecendo, mas essas mudanças são muito lentas, né? São gerações, né? Você precisa de gerações para mudar essa percepção, mas eu acho que a gente está no caminho, sim. Bom, de antemão já agradeço, né, a sua participação e eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, né, e fique à vontade aí para fazer sua exposição. Não, obrigada, eu acho que até falei bastante, eu acho que o assunto ele é muito empolgante, é interessante tratar desses temas. O que eu deixaria como, enfim, consideração final é que ainda que a gente não consiga, né, chegar no final do século a 1,5 grau, ainda que a gente não consiga chegar a 2, o esforço que a gente tem que fazer tem que ser muito grande para ser o mínimo, o menor impacto possível ao final. Então, que não seja 2, seja 2,5, se puder ser 2,4, a gente tem que se esforçar para ser o menor possível. Eu acho que quando a gente coloca uma meta, é um norte, né, uma direção, é um objetivo que se tem. Mas o objetivo é tentar fazer com que a cada ano a gente tenha um pouco menor do que o ano anterior e tentar realmente reduzir ao máximo, né, as nossas emissões, é estar sempre atento
aos discursos, principalmente atento àqueles que são responsáveis por fazer as nossas políticas públicas, porque está muito na mão deles também. Então, acho que as pessoas têm que olhar bem quem são os nossos representantes, para ver se eles estão comprometidos com essa causa, que é muito importante, não só individualmente, para quem mora na cidade, para quem mora no campo, mas para realmente um equilíbrio, não do planeta, mas para o nosso equilíbrio, né, no mundo, e reduzir ao máximo as tensões que existem no mundo. Gratidão, professora.